Paulo Gil Soares foi um cineasta e documentarista brasileiro cujo trabalho se destacou por sua abordagem inovadora e ousada, especialmente no período de grande efervescência cultural e política dos anos 1960. Nascido em Salvador, na Bahia em 1935, Gil Soares desenvolveu uma carreira rica e multifacetada, marcada por uma forte inclinação para a narrativa documental, investigando aspectos da história, cultura e identidade brasileiras. Um dos temas mais proeminentes em sua obra foi o cangaço, um movimento de banditismo social que floresceu no Nordeste do Brasil entre o final do século XIX e início do século XX. O cangaço sempre foi cercado por mitos, romantizações e controvérsias, com figuras como Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, sendo tanto reverenciadas quanto condenadas. No entanto, para Gil Soares, o interesse pelo cangaço transcendia o mito e se concentrava em uma análise crítica e histórica, explorando as condições socioeconômicas e culturais que possibilitaram o surgimento desse fenômeno. A maior expressão de seu interesse pelo cangaço pode ser vista no documentário Memórias do Cangaço, lançado em 1964. Este filme se tornou um marco não só na filmografia de Gil Soares, mas também no cinema documental brasileiro. Memórias do Cangaço foi o primeiro documentário a explorar o cangaço de maneira profunda, buscando não apenas retratar as façanhas dos cangaceiros, mas, sobretudo, entender as condições sociais e políticas que moldaram a existência do cangaço no sertão nordestino. Contexto do documentário Memórias do Cangaço, 1964. Memórias do Cangaço surgiu em um momento em que o Brasil vivia grandes tensões políticas, prestes a entrar na ditadura militar, de 1964 a 1985. Gil Soares, ao abordar o cangaço, fazia uma escolha ousada e simbólica. O cangaço era, por si só, um fenômeno de resistência à opressão das elites e do poder instituído, e, em um contexto político que caminhava para a repressão, o documentário se apresentou como um eco da luta contra as injustiças sociais. No documentário, Gil Soares utiliza uma série de entrevistas com antigos cangaceiros, como Antônio Silvino e Volta Seca, figuras conhecidas por sua atuação no bando de Lampião. Esses relatos trazem à tona memórias diretas e cruas de uma época em que os sertanejos viam o cangaço como uma forma de resistência ou, em alguns casos, a única maneira de escapar da extrema pobreza e opressão vividas no sertão. Um dos grandes méritos de Memórias do Cangaço foi sua capacidade de humanizar os cangaceiros. Ao dar voz a essas figuras, o filme desmistificava a visão simplista e muitas vezes estereotipada de que os cangaceiros eram meros bandidos cruéis. Pelo contrário, o documentário destaca como o cangaço foi uma resposta às desigualdades regionais e à marginalização do Nordeste em relação ao resto do país. Gil Soares mostra como o cangaço emergiu de um contexto de seca, fome e exploração, onde os sertanejos eram frequentemente tratados como cidadãos de segunda classe. A estética e a técnica cinematográfica de Paulo Gil Soares. Paulo Gil Soares trouxe para o cinema brasileiro uma linguagem nova e arrojada, com ênfase em uma estética realista e uma forte vertente investigativa. Em Memórias do Cangaço, ele opta por uma narrativa que mescla depoimentos pessoais com imagens de arquivo e reconstituições históricas, criando um filme de caráter quase etnográfico. Sua abordagem é intimista e, ao mesmo tempo, histórica, buscando não apenas o fato em si, mas também suas reverberações na memória coletiva. O uso de planos longos, a escolha por cenários naturais e a falta de narração onisciente, um estilo muito comum nos documentários da época, fazem de Memórias do Cangaço um filme que, até hoje, é referência pela sua originalidade. O documentário evita juízos morais definitivos, deixando que os próprios protagonistas, os ex-cangaceiros, contem suas histórias e expliquem suas motivações. Isso criou um senso de autenticidade e proximidade com os entrevistados, algo raro na época. O impacto cultural e político de Memórias do Cangaço. Após seu lançamento, Memórias do Cangaço foi amplamente aclamado pela crítica, tanto no Brasil quanto no exterior. O filme foi exibido em festivais internacionais e é considerado até hoje um dos melhores documentários sobre o cangaço já produzidos. Ele trouxe à tona um olhar sensível e crítico sobre um dos períodos mais violentos e dramáticos da história do Brasil, ao mesmo tempo em que ofereceu uma reflexão sobre as desigualdades sociais que, de certa forma, persistiam no país nos anos 1960 e, de muitas maneiras, ainda existem. O filme também foi um dos primeiros a inserir o cangaço no contexto de resistência cultural e política. Gil Soares, ao investigar as histórias dos ex-cangaceiros, traça paralelos implícitos entre o cangaço e outros movimentos de resistência popular, como o movimento camponês e as ligas camponesas que estavam em ascensão no Brasil antes do golpe militar de 1964. O legado de Paulo Gil Soares. Paulo Gil Soares teve uma parceria notável com Glauber Rocha e Tomás Farcas,
duas figuras de grande importância para o cinema e a cultura brasileira, que ajudaram a moldar o cenário do cinema documental e engajado no Brasil. Parceria com Glauber Rocha. Glauber Rocha foi um dos principais nomes do cinema novo, um movimento cinematográfico brasileiro que surgiu nos anos 1960 e buscava retratar a realidade social e política do Brasil de forma crítica e inovadora. Rocha e Paulo Gil Soares compartilhavam uma visão de cinema engajado, que explorava as injustiças sociais e dava voz a personagens marginalizados, como os cangaceiros. A temática do sertão e do cangaço era um ponto de interesse comum entre os dois cineastas. Embora não tenham colaborado diretamente em um grande número de projetos, as ideias de ambos frequentemente se cruzavam, especialmente no modo como retratavam a violência e a opressão no sertão nordestino. Glauber Rocha, com filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964, trouxe o cangaço para o centro da discussão cinematográfica, utilizando elementos épicos e simbólicos. Paulo Gil Soares, por sua vez, abordou o cangaço com uma perspectiva mais documental e histórica, como no filme Memórias do Cangaço, 1964, lançado no mesmo ano. Ambos compartilhavam a crença no poder transformador do cinema e viam o sertão como um espaço simbólico onde as lutas de classe e as tensões sociais do Brasil se manifestavam de maneira crua e visceral. Paulo Gil Soares trouxe uma abordagem investigativa e histórica, enquanto Glauber Rocha mergulhava na estética do cinema novo, influenciando-se mutuamente no tratamento do cangaço e dos temas sociais. Parceria com Tomás Farcas. A colaboração entre Paulo Gil Soares e Tomás Farcas, por outro lado, foi muito mais concreta e prolífica, especialmente no campo do cinema documental. Tomás Farcas foi um renomado fotógrafo e produtor, conhecido por seu trabalho inovador e por sua visão progressista do cinema documental brasileiro. Nos anos 1960, Farcas promoveu uma série de documentários que ficou conhecida como a Caravana Farcas, um projeto ambicioso que buscava registrar a diversidade cultural, social e política do Brasil, com um olhar atento para as regiões menos exploradas cinematograficamente, como o sertão e o interior do país. Paulo Gil Soares foi um dos cineastas convidados por Tomás Farcas para participar da Caravana Farcas, um movimento que gerou uma série de documentários importantes para o entendimento do Brasil profundo. Entre os filmes mais relevantes desse projeto está o já citado Memórias do Cangaço, 1964, um documentário crucial que foi produzido por Tomás Farcas e dirigido por Paulo Gil Soares. Esse filme é amplamente reconhecido por sua contribuição para a compreensão do cangaço e pela forma como inovou no uso de entrevistas com ex-cangaceiros, policiais e habitantes do sertão. A Caravana Farcas tinha como objetivo principal explorar o Brasil fora dos grandes centros urbanos, dando visibilidade a aspectos da cultura brasileira que eram pouco conhecidos ou negligenciados pela mídia tradicional. Graças a essa parceria, Paulo Gil Soares teve a oportunidade de viajar pelo Nordeste e mergulhar no universo do cangaço, entrevistando personagens que viveram diretamente essa experiência, o que resultou em um retrato íntimo e autêntico da vida no sertão. Farcas, como produtor e fotógrafo, deu suporte técnico e artístico para que Gil Soares pudesse realizar seus documentários com liberdade criativa e rigor investigativo. Sua parceria com Farcas foi essencial para que Memórias do Cangaço se tornasse um marco do cinema documental brasileiro. O filme foi pioneiro ao captar de maneira direta as memórias de ex-cangaceiros, contribuindo para a formação de uma visão mais plural e complexa do fenômeno do cangaço. Impacto das parcerias. As parcerias de Paulo Gil Soares com Glauber Rocha e Tomás Farcas foram fundamentais para sua carreira e para o cinema brasileiro em geral. Glauber Rocha trouxe para Gil Soares um senso de cinema engajado e de linguagem inovadora, enquanto Tomás Farcas lhe proporcionou os meios para explorar o Brasil real, fora dos limites do cinema ficcional, através do documentário. Com essas parcerias, Paulo Gil Soares conseguiu estabelecer um estilo de cinema que mesclava a investigação histórica e jornalística com uma sensibilidade artística e social. Tanto Glauber quanto Farcas compartilharam com Gil Soares a crença de que o cinema tinha um papel vital na educação e na transformação social, e ambos contribuíram de maneira significativa para que ele pudesse realizar seus projetos sobre o cangaço e outros temas relevantes para o Brasil. Essas colaborações ajudaram a consolidar Paulo Gil Soares como um dos principais nomes do documentário brasileiro e permitiram que ele deixasse um legado importante tanto para o cinema quanto para a historiografia do cangaço. Paulo Gil Soares continuou a ser uma figura relevante no cinema e no jornalismo brasileiro. Após Memórias do Cangaço, ele trabalhou em outros documentários e em programas televisivos de cunho investigativo, sempre buscando trazer à tona histórias e narrativas que refletissem a complexidade da realidade brasileira. Seu trabalho no Globo Repórter e em outros veículos de mídia consolidou sua reputação como um cineasta comprometido com a verdade e com uma visão crítica do Brasil. Seu interesse pelo cangaço, no entanto,
permaneceu um marco em sua carreira. Até hoje, Memórias do Cangaço é considerado um dos principais estudos audiovisuais sobre o tema, sendo uma fonte imprescindível para historiadores, estudiosos do cinema e todos aqueles que se interessam pela história do sertão e suas lutas. O legado de Gil Soares é o de um cineasta que soube unir arte e política, história e cinema, de maneira exemplar. Seu trabalho sobre o cangaço nos lembra que o cinema não é apenas entretenimento, mas também uma poderosa ferramenta de análise e crítica social. Ao iluminar a história do cangaço e das figuras que o compuseram, Paulo Gil Soares nos oferece um retrato profundo e nuançado de uma parte fundamental da história brasileira. Você está correto. O livro Vida, Paixão e Morte de Corisco, O Diabo Louro, de Paulo Gil Soares, lançado em 1984, foi, de fato, o último trabalho de destaque do cineasta e documentarista sobre o cangaço. Essa obra se concentra na figura de Cristino Gomes da Silva Cleto, conhecido como Corisco, um dos mais emblemáticos cangaceiros que fizeram parte do bando de Lampião. Corisco, também chamado de Diabo Louro devido à sua aparência, foi um dos últimos cangaceiros a resistir após a morte de Lampião em 1938. Ele era famoso por sua coragem e violência, mas também por sua habilidade estratégica e por sua relação com Dadá, sua companheira, que também ganhou notoriedade por ter sido uma das poucas mulheres a participar ativamente do cangaço. O livro Vida, Paixão e Morte de Corisco. Paulo Gil Soares, com sua ampla experiência em investigação e narrativas documentais, utilizou o livro para detalhar a vida de Corisco, desde seu ingresso no cangaço até sua morte trágica em 1940, quando foi emboscado e morto pela polícia em Barra do Mendes, na Bahia. O livro traz um retrato nuançado de Corisco, explorando não só sua vida como cangaceiro, mas também suas paixões, seus dilemas e sua relação com Lampião e o bando. Um dos pontos altos da obra é a abordagem da relação entre Corisco e Dadá, mostrando como ela não era apenas sua companheira, mas também uma figura forte e ativa no cangaço. Paulo Gil Soares dá destaque a essa história de amor dentro do contexto de violência do cangaço, oferecendo um olhar mais humano sobre essas figuras frequentemente retratadas de maneira caricata ou estereotipada. Além disso, o autor se debruça sobre os aspectos psicológicos e emocionais da vida de Corisco, analisando suas motivações para entrar no cangaço e a maneira como ele lidava com a morte, o medo e a perseguição constante. Gil Soares também explora como Corisco, mesmo após a morte de Lampião, tentou manter viva a resistência do cangaço, tornando-se uma figura central nos últimos anos do movimento. Importância do livro Vida, Paixão e Morte de Corisco é um marco na historiografia do cangaço, pois oferece uma perspectiva detalhada e profundamente investigada sobre um dos personagens mais intrigantes e complexos do movimento. Paulo Gil Soares, ao escrever esse livro, fez uso de suas habilidades como documentarista para reunir depoimentos de ex-cangaceiros, policiais e moradores do sertão, proporcionando uma visão ampla e diversificada dos eventos que cercaram a vida de Corisco. O livro também serve como uma espécie de complemento ao documentário de Gil Soares, Memórias do Cangaço, lançado 20 anos antes, em 1964. Enquanto o filme tratava de forma mais ampla o fenômeno do cangaço, o livro de 1984 foca em um dos seus protagonistas mais notórios, aprofundando o estudo sobre a figura de Corisco e sua contribuição para o movimento. O legado de Corisco e Gil Soares. Corisco, o Diabo Louro, é lembrado como um dos últimos símbolos da resistência do cangaço, e o livro de Paulo Gil Soares ajuda a manter viva sua memória e a compreensão do contexto que moldou sua vida e suas ações. Com essa obra, Gil Soares não só encerrou seu trabalho sobre o cangaço, mas também consolidou sua posição como um dos principais narradores e estudiosos desse movimento na cultura brasileira. Por meio de Vida, Paixão e Morte de Corisco, Paulo Gil Soares reafirmou seu compromisso em contar as histórias das figuras marginalizadas e complexas do sertão, oferecendo uma visão rica e crítica da história brasileira, com foco nas desigualdades sociais e nas lutas de resistência popular.